Olá, meus amigos, estamos juntos em mais um Ponto a Ponto. Eu sou Neto Batista. Nós estamos aqui falando do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. Hoje tendo a alegria de contar com a presença de Otávio Pereira, ele que é trabalhador da Federação Espírita Pernambucana e está coordenando o Departamento de Assistência Espiritual e vem ter conosco aqui nesse momento, atendendo gentilmente o nosso convite. Está acontecendo neste final de semana, aqui na Federação Espírita Paraibana, um encontro micro-regional sobre a mediunidade, tratando de um tema excepcional, um tema muito feliz, Otávio? Mediunidade na infância e na juventude, e também a questão da obsessão, o processo obsessivo também nesse período da infância e da juventude, que desperta muitas perguntas e muitos questionamentos. E é justamente para esse tema que o Otávio está aqui conosco. Nós agradecemos, Otávio, pela sua presença, pela disponibilidade, pelo carinho com que atendeu gentilmente o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponto a Ponto. Obrigado. E eu começo perguntando a você justamente essa condição da obsessão, ela é comum nesse período infância e adolescência? Tem uma idade mínima para que aconteça essa influência? Como é que funciona esse processo? Para nós entendermos isso, nós precisamos perceber o que acontece. Desde a gestação, a mulher acompanha a sua gestação, nasce a criança, ela é acompanhada por pediatra, e depois ela vai para o jardim de infância, se cria, chega à adolescência, e não há uma preocupação maior com o desenvolvimento espiritual. Há muita preocupação com a assistência física. Então, muitas vezes não se percebe lá no início a possibilidade da criança estar exercendo uma mediunidade e, através dessa mediunidade, um processo obsessivo. E o que é o processo obsessivo? O processo obsessivo é o reencontro de algozes do passado, dos cobradores do passado, com aquele que ainda, e aí que é mais terrível, porque com aquele que ainda não consegue compreender, ele não consegue ainda desenvolver o pensamento, então ele é assediado e tem respostas comportamentais, tipo pavor noturno, são sensações diferentes em relação às coisas, sempre pautada por uma interferência. E essa interferência, Kardec coloca, e muitas vezes se tem medo de dizer, é a ação de um espírito mau sobre uma pessoa. Kardec chama de espírito mau, ou seja, aquele que procura, através da sua ação, fazer uma cobrança, uma perseguição. Quando o espírito está preso ao corpo físico, é mais fácil a atuação desses espíritos. E a criança é mais fácil ainda, porque a criança não tem um poder de resposta. E aí a obsessão é mais comum do que se esperava, do que se pensa. Porque o que acontece? Acontece de que, na medida em que a criança desenvolve, os pais começam, aí procuram, levam a um psicólogo, levam a um psiquiatra, e são diagnósticos, às vezes, terríveis para uma criança, mas o processo não é um processo mental, é um processo espiritual. Então, hoje a grande busca, e há uma ênfase muito grande, é em 3 temas: a mediunidade, a obsessão e o suicídio na infância. Por quê? Porque isso foi alguma coisa que foi deixando para o passado na medida em que se procurava socorrer os adultos. É como se isso não existisse. Mas como tem uma fase de transição entre a criança e o adulto, essa fase de transição também é uma fase muito difícil, porque é nesse momento em que os hormônios atuam mais firmemente na personalidade do corpo físico do adolescente. Existe o crédito, cada um pensa em resolver todas as questões como soubesse tudo. E nesse momento dessas grandes dúvidas é que vai aparecer uma ação espiritual e que vai fazer com que esse comportamento seja exacerbado e não mais um comportamento comum da própria juventude. Então, nesse momento, era o momento que se busca hoje atender esse tipo de jovem. Então, por exemplo, uma menina de 13 anos, ela tem vida normal, ela senta à mesa para fazer o evangelho, na hora que senta na mesa para fazer o evangelho, ela incorpora. Então, isso não é uma coisa comum. Aí o que se busca? Se busca, a mediunidade dela porque ninguém recebe obsessão se pelo menos não tiver uma mediunidade transitória naquele momento.
E aquela criança, então, tem comportamentos inadequados, conversa com um parente que já desencarnou, traz recado dele, e uma criança que ainda está fazendo a evangelização. Então, é muito maior a ação do que a gente imagina. E aí a doutrina espírita diz uma coisa muito importante. Você tem lá uma dificuldade com a criança, leva a criança para o profissional, mas não deixa de levar para uma assistência espírita. Porque as duas coisas combinam. A gente sabe que quando uma ação é persistente, uma ação obsessiva é persistente, acaba afetando os órgãos físicos, acaba afetando a questão mental. E o que se espera, então, nesse momento? É que quando você tem os dois tipos de assistência, aqui eu corrijo para que evite vamos dizer, uma deteriorização do cérebro, e aqui eu corrijo a questão espiritual. Então, essas duas coisas, elas têm que estar sempre juntas. Quando os pais conseguem enxergar isso, e aí é que é a grande dificuldade, é que eles só enxergam isso quando chega num momento mais difícil, quando começa a incomodar a família, quando começa a incomodar a todos, aí você, agora tem que ir para algum lugar. Já tomou remédio, já tomou não sei o quê, aí, bom, procura a casa espírita. Então, nesse processo, é que nós começamos a perceber ao longo do tempo, de que é muito mais constante do que se esperava no passado. Como a atenção sempre foi voltada, na maior parte, para os adultos, não se pensou, não se dedicou muito tempo ao estudo da infância e da juventude em relação à obsessão. Nos últimos tempos, há uma redescoberta desse caminho, e é essa de redescoberta que faz com que nós procuremos ações necessárias para ajudar essa criança, esse jovem, a encontrar um caminho. E o caminho é a evangelização, o evangelho no lar, passe, água fluidificada, que é para reestruturar o indivíduo e reestruturar espiritualmente. E aí ele pode desenvolver um processo de saúde espiritual. Mas, independente disso, existe uma coisa: toda doença mental abre espaço para um processo obsessivo. Por isso é que toda vez que eu estivesse diante de uma criança atravessando uma fase mentalmente comprometida, ela também precisa de uma ajuda espiritual, porque ela é um alvo fácil para os cobradores e para os que vão se vingar. Essa é a grande. A gente sabe que, até pelo estudo da doutrina, todos nós temos espíritos protetores que nos acompanham. E esse período, inclusive, ele é mais assim, enfático, né, até completar os 7 anos, né, dentro dessa visão da proteção espiritual. E aí a gente poderia ser uma pergunta perfeitamente natural para aquela pessoa que não tem o conhecimento espírita e que se questiona a esse respeito. Se todos nós temos um protetor espiritual, esse processo de obsessão não deveria ser mais atenuado? Esse protetor não poderia atuar mais no sentido de evitar que acontecesse essa perturbação? Nós não podemos esquecer que existe um compromisso reencarnatório e que o indivíduo vai passar mais cedo ou mais tarde. E acontece às vezes uma coisa muito interessante. A criança vai desenvolvendo e em um dado momento se cria a condição ideal para que aquele espírito atue. Então, muitas vezes eles vão aguardar, eles vão atuar lá na adolescência, porque há uma ação espiritual que protege. São os espíritos familiares que estão juntos, mas na medida em que a criança desenvolve, vai chegando aos 7 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, nessa faixa, o que vai acontecer? Acontece que o indivíduo vai começando a exercer o seu livre-arbítrio, ele começa a aprender a exercer o seu livre-arbítrio, e aí começa a ver as escolhas, e aí é que começam as coisas a tomarem vulto. Mas se o compromisso da criança for muito grande, ele nasceu e o espírito já está junto. E aí, no primeiro momento, por que tem uma criança revoltada? Você não consegue entender porque aquela criança não cala, porque aquela criança... nós temos até uma situação de uma criança que todo dia, às 4 horas da tarde, ela chora. Ele tem pânico. Pô, isso é o quê? Vai para o médico, tratamento, mas não tem saída. É a saída espiritual. Então, aquela criança, às 4 horas da tarde, ela está lá assistindo a reunião pública, a mãe, o pai, a avó, a criança às 4 horas da tarde começa a chorar. Bom, isso é um processo obsessivo. Então, há uma relação com a vida passada. E como nós temos que entender de que
Fisicamente, o indivíduo é criança, é jovem, mas espiritualmente pode ser um espírito milenar. E aí tem toda uma história inscrita lá no seu perispírito que vai se revelar nesse momento. Então, todas as companhias, às vezes são companhias que cobram por que ele desistiu daquela atividade, ou porque está se vingando por alguma coisa. Então, nesse processo, nós não podemos esquecer que a reencarnação, ela é uma possibilidade de restaurar vamos dizer, o paraíso perdido, se pudéssemos dizer assim. Mas, dependendo do compromisso, ele chega mais cedo. E esse espírito protetor, no caso, existem limites também em relação à própria atuação, porque ele não poderia interferir no livre-arbítrio. Não podia interferir no livre-arbítrio. E mesmo antes do livre-arbítrio ter estabelecido, porque há uma coisa condicional hoje. Se fala muito hoje na questão da ação da família, através das preces, através do Evangelho, buscando estruturar um clima necessário para que essa criança pudesse ter uma chance maior de não sofrer influências desses espíritos que estão em torno dela. Como disse hoje o palestrante, ele disse, os espíritos se acotovelam uns com os outros mais do que nós imaginamos. Então, quando eu tenho um clima vibratório necessário, ele se aproxima e vai fazer a sua ação. Como a defesa da criança é muito menor, e a espiritualidade não pode suprir essa defesa, ela protege, mas não interfere no compromisso. Pergunto a você, dentro dessa mesma linha, a família que se preocupa e que tem o conhecimento espírita, que leva a criança à evangelização, realiza o evangelho no lar, nós sabemos da importância do evangelho no lar, até mesmo no benefício, né, da família, mas é importante que haja também um compromisso com a melhora moral, né, de todos os que ali se encontram. Você está colocando uma coisa importante. Todas as coisas dependem do clima que você tem em torno, que a criança tem em torno dela. Se você tem uma mãe desatenta, tem um pai que não participa, essa criança vai estar muito mais próxima de um assédio do que o outro qualquer. Porque havia ainda há uma preocupação para o médico, aí vai para o médico, toma remédio, toma isso, com a saúde física. E feito isso é com a alimentação, é como se isso fosse o suficiente, tratar da questão física. Mas se esquece um pouco dessa questão, vamos chamar de religiosa. Hoje a quantidade de crianças que nunca frequentaram nenhuma religião, quer dizer, não estou falando só do espiritismo, não, estou falando de qualquer outra religião que dá uma formação moral, ela não está passando por isso. Então, quando você vai cobrar o quê para quem não teve uma estrutura inicial? Bom, então fisicamente está bem, é saudável, mas moralmente, como é que está esse clima moral? Bom, muitas vezes a criança é colocada naquele ambiente para ajudar a família a melhorar, mas será que ela tem consistência para viver naquele clima? Então, hoje se defende o seguinte, tem uma criança num processo obsessivo, um jovem no processo obsessivo, vamos cuidar da família inteira. Da família, vamos cuidar do conjunto familiar, porque se você não tiver o conjunto familiar, e essa é a ação do Evangelho no Lar, se você tiver esse conjunto, a possibilidade de você sair dos processos obsessivos é muito maior. E essa é a grande discussão. O que nós precisamos fazer? Precisamos fazer é reeducar a família, para que a família possa pensar que existe algo muito maior do que só a questão física. O nosso compromisso físico é o de menos. O compromisso maior é esse compromisso espiritual. É verdade. Um ponto que você falou também que é importante a gente lançar um olhar, porque está dentro dessa visão, desse processo espiritual. E nós sabemos que a obsessão ela é fruto de uma relação que existe, normalmente com origem, né, numa existência anterior, que vem num aspecto de cobrança, mas que em algumas situações até mais graves, elas terminam com o objetivo de atingir aquele ser que está vivendo, sofrendo o processo de obsessão e que pode chegar até mesmo a uma situação de desistência da vida, né, através do suicídio. A profilaxia, né, a gente está falando da importância da família, de estar próximo e tal, mas eu lhe pergunto, para essa situação assim, mais efetivamente, como é que a gente pode
ajudar, né? Qual o papel da doutrina e de que forma os pais, principalmente, podem ajudar para que esse risco de um suicídio seja atenuado? E aí até assim, vendo hoje a tecnologia, que a gente sabe que os jovens, principalmente, estão aí, né, expostos a um nível de tecnologia muito alto, em que você está em contato com todo mundo, mas ao mesmo tempo você não está em contato com ninguém. Você às vezes está dentro de casa, conversando com seus familiares pelo WhatsApp, mas não tem esse contato físico que termina trazendo consequências. Nós temos dois exemplos típicos disso aí. Aquele russo que criou uma dificuldade que as pessoas se mutilavam, se marcavam, e cadê a família? Mas por quê? Porque o diálogo não estava mais existindo, o diálogo era o diálogo da informática. E aí isso afasta as pessoas, afasta do convívio. Quando é que as pessoas almoçam ou jantam junto? As crianças almoçam junto com os pais, não almoçam mais. Quer dizer, aquele momento de convívio familiar, cadê? Cadê o momento familiar em que você faz uma prece ou você conversa suas dificuldades? Aí você começa a conversar isso com um colega, mas será que aquele colega é a figura ideal? Será que ele não arruma uma alternativa e aí nós vamos encontrar o assédio das drogas? Será que ele não encontra um amigo, entre aspas, que os leva para essa situação? Então, a grande questão da profilaxia, nós não podemos evitar que o indivíduo cumpra o seu papel reencarnatório de reforma e de reparação nos erros, mas precisamos que em torno de si tenha as condições ideais para que pelo menos isso seja amenizado. Então, não se pode pensar que você vai se curar uma obsessão plenamente, mas ela vai minorar a situação em que o indivíduo se encontra para que ele se sinta melhor dentro daquela condição. Então, o grande papel é quando você fala, por que acontece lá quando o indivíduo vai para a casa espírita, lá a criança vai para a casa espírita, está lá no DIGE, tá lá. Então, ela tem chance de conviver com outras crianças, tem chance de ouvir algumas coisas, tem chance de aprender um pouco mais de evangelho, começa a aprender o que é amor, o que é caridade, e isso vai melhorando a qualidade. Porque a gente sempre fala em livre-arbítrio, mas quando é que nós formamos o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio. Não, nós não herdamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é construído ao longo da infância, até que o indivíduo chega todas aquelas coisas que ele aprendeu moralmente, que ele aprendeu intelectualmente, eles vão ser o parâmetro para que o indivíduo decida. Se você não tiver isso, se você não tiver esse cuidado, se eu não fui amado, se eu não fui ouvido, o que me resta? Me resta ficar comigo mesmo. Aí quando eu fico comigo mesmo, as companhias aparecem. E aí os processos obsessivos eles se instalam. E a gente vai ver que na própria afirmação da doutrina, né, que é o que muita gente ainda hoje não consegue compreender, por isso que a fase mais importante da formação do ser é até os 7 anos de idade. É verdade. Porque, olha só, hoje vamos dizer, da área médica e da área psiquiátrica, da área psicológica, já se discute uma coisa muito maior do que isso. É que quando o indivíduo está na sua fase de feto, ele sente a diferença daqueles que amam e daqueles que não amam. Então, ele quando nasce, ele já traz essa marca de amado ou desamado, de querido ou não querido. Não era para vir agora, eu não queria. Então, essa afirmação já atinge na formação da criança. Quando ela surge, aí você às vezes não sabe por que tem aquele distúrbio, a criança tem um distúrbio qualquer. Mas como é que foi? Você acariciou a barriga? Você conversou com aquele feto? Não, nunca fez. Aquilo era um trambolho, atrapalhou a minha vida, os meus projetos de vida. Então, isso afeta. Então, hoje já se trabalha na área psicológica, já se trabalha em cima disso. E é interessante porque a doutrina espírita, hoje, já se está trabalhando lá na infância e na juventude, o bebê. Não está trabalhando mais a criança, o bebê. É a evangelização de bebês, né? Do bebê. Mas ele não houve uma conversa. Houve, ele pode não repetir, mas o registro é feito. E aí isso já é um investimento moderno que talvez facilite um pouco mais a questão do processo de obsessão na infância. Então, isso é algo novo e é que o nosso olhar está voltado para isso. A Federação Espírita Brasileira tem um projeto, acho que até com a AME, se não me engano, sobre o suicídio na infância. O que vai fazer com o suicídio na infância? Que é maior do que se imaginava. E aí,
o processo obsessivo está embutido em todos os momentos. Quando diz assim, você não herda a mediunidade. Não herda a mediunidade ostensiva, mas Kardec diz que a nossa mediunidade é uma coisa orgânica. E se é uma mediunidade é uma coisa orgânica, a possibilidade de eu atrair uma entidade é muito fácil. E quando eu não tenho controle, eu não tenho um sentimento, eu não tenho uma formação moral adequada, eles vão se aproximar. Aí a criança vai ter um preço muito alto para a sua infância. E a juventude nem se fala. Pensando no pai, né, ou na mãe que não tem um conhecimento mais aprofundado em relação a esse trabalho de assistência espiritual, qual é o papel da casa espírita, além do esclarecimento, desse contato, da orientação? O que é que pode ser feito, por exemplo, em benefício dessa criança, desse jovem, dentro de um grupo mediúnico? Bom, a última coisa que eu não tinha colocado ainda é que tudo isso passa quando chega na casa espírita, ainda tem um processo de desobsessão. Os nomes são levados e aquelas entidades são tratadas no processo de desobsessão. Chegou na casa espírita, vai ter os acessos necessários. A evangelização, a compreensão, o aconselhamento, o estudo e o processo de desobsessão nas reuniões de desobsessão, cuja finalidade é essa. Então, a grande ação da história da mediunidade é porque a mediunidade ostensiva, ela proporciona uma reunião mediúnica, e a reunião mediúnica possibilita a assistência aos necessitados. E os necessitados são normalmente esses espíritos que assediam a criança ou o jovem. E aí essas entidades são tratadas. Mas, como diz o espírito, muitas vezes o espírito na doutrinação diz, olha, eu vou sair de lá, mas outros virão, porque o ambiente continua o mesmo. Então, aí quando não adianta só tratar a criança, eu preciso reeducar a família para que a família possa entender aquele momento de mudança e nesse momento de mudança mudar também. Não todo o ambiente, criar as condições necessárias de confiança, de amor, quer dizer, para que se possa ser confiável. E aí que o grande papel da doutrina espírita é exatamente isso, reeducar a criança, mas reeducar a família também, porque senão não tem sentido. É como um indivíduo que bebia, bebe, aí vai fazer um tratamento, passa de beber, aí 2 meses depois ele volta à casa espírita, e aí? Voltou tudo. Aí a pergunta, você deixou de beber? Você deixou de frequentar a casa? Não. Então vai bom, aqueles vão embora, mas outros virão. A mesma coisa, se você não criar o clima afetivo, o clima necessário de vibrações boas, você não vai atrair bons espíritos, você vai atrair todos aqueles que constituem os acompanhantes da família. E aí, como disse hoje, o palestrante estava dizendo exatamente isso. Deu o clima necessário para que se possa moralmente, que se possa afetivamente ser confiável. E aí é nesse clima que a criança precisa para que a obsessão não se instale ou se consiga afastá-la. Esse aspecto realmente importante, né? Porque a gente vê assim, o tratar, como você colocou, não apenas da família, não apenas da criança, não apenas da família, mas de todos os que estão envolvidos ali, né, no processo. Porque aquele espírito, e normalmente a gente pensa assim, né, quando a gente vê um processo de obsessão em curso, é natural que as pessoas se compadeçam daquele que está sendo, né, a vítima de hoje e acusem o perseguidor. Mas tem toda uma história por trás, né? Aí, na dúvida, se peça perdão sempre. Me perdoe pelos meus erros do passado. E se a criança não consegue falar, os pais pedem, perdoem pelo que ele errou. Porque a grande dificuldade hoje é a questão do perdão. Se a gente não perdoar, a vida inteira vamos ter. Quantas encarnações nós tivemos e passamos por essa fase da infância? Será que nessas encarnações sucessivas a gente cometeu uma série de erros e hoje eles estão cobrando? Não é hora também de pedir perdão, de se renovar? Eu acho que a grande meta é: o que eu posso fazer com meu filho que está no processo de obsessão? Amá-lo muito mais do que amei até agora, procurar todas as formas de ajuda, procurar
hoje nós vamos falar disso, tem dois trabalhos, o trabalho em casa, no lar, e o trabalho na casa espírita. Não adianta só o trabalho na casa espírita, eu preciso também fazer o trabalho. Eu tenho orado, eu tenho feito o evangelho, eu tenho feito todas aquelas coisas que são benéficas para o ambiente, a casa espírita também. Então, quando essas duas coisas juntam, você vai cerceando, você vai colocar uma cerca para que esses irmãos não é que sejam enxotados, não, como dizia no passado. No passado você fazia exorcismo, hoje não. Hoje você percebe de que tem um sofredor, mesmo o algoz é um sofredor, e ele precisa de ajuda. Quando ele compreende que ele está sendo ajudado, ele se afasta. E aí, mas eu tenho que criar a condição para aquela criança ou aquele adolescente não entrar mais naquela faixa vibratória. Então a grande luta é essa. A gente já tem dificuldade muitas vezes em tratar com um adulto. Imagine você colocar essas coisas para a criança. Então, se você não pode colocar, você vai através de atitudes, através de gestos, através de comportamento. Aí a criança pode entrar, pode compreender pelas mudanças externas. E aí a mudança interna vai acontecer. Essa é a grande meta. E em relação à questão, a gente está falando da obsessão, mas a gente pode ter uma situação de componente de obsessão com mediunidade, que aí no caso é algo que termina sendo mais complexo até para ser cuidado ou não. Não é tão complexo não, sabe por quê? Porque toda vez que se instala uma obsessão, existe mediunidade. A obsessão é uma manifestação da mediunidade. Então deixa eu refazer a pergunta. Numa situação de mediunidade ostensiva, sim. Que aí no caso, porque médiuns todos nós somos, né? Sim. Segundo a própria afirmação de Kardec, porque sentimos essa influência. Sim, claro. Mas nessa condição de mediunidade ostensiva, no caso, por exemplo, de uma vidência, em que aquele jovem ou a criança, além da influência, identifica a presença espiritual. Aliás, essa é uma experiência muito comum. A criança conversar com um amiguinho. Muitas vezes esse amiguinho é apenas fruto da imaginação dela. Mas muitas vezes esse amiguinho é um espírito que está colocado lá. Tem um filme que passa exatamente isso. Uma criança... Sexto sentido. Sexto sentido. E aí o tempo inteiro você vai imaginando... E aquele personagem era o espírito que se aproximou daquela criança que abriu um espaço. Então, é exatamente o processo. Aquele menino era um médium. E aí ele permite que aquilo aconteça. Bom, guardadas as proporções, isso acontece com frequência. Então, se a criança é um médium ostensivo, mais uma razão para se ter o cuidado com ela. Porque a tendência seria sempre procurar um psiquiatra para medicar para a criança, ou procurar um psicólogo para tratar que ele está doente. Nem sempre é não. A maioria das vezes, grande parte das vezes, é um processo obsessivo que se instala, e como eu não sei lidar com ele, como eu não conheço nada de doutrina espírita, eu levo para qualquer lugar. Eu quero me livrar do problema. E aí... Embora o que você falou, assim, a importância de, em nenhum momento, deixar de ter o acompanhamento médico, né? Pela importância, porque de fato podem existir componentes físicos. Sueli Calda-Chuva, ela fala isso com muita nitidez. Ela diz: não dispensa o tratamento psicológico, o tratamento médico, porque o indivíduo precisa se estruturar, mas não dispensa o tratamento espiritual. Porque você pode estar diante de um processo de doença mesmo, que precisa ser tratado. Mas qualquer que seja a causa, não dispensa um tratamento espiritual. E ela coloca isso com muita clareza, porque as pessoas tinham o hábito de substituir o tratamento espiritual por um tratamento médico. Está medicado, daqui a pouco melhora. Aí, muitas vezes, você está colocando uma criança apática, e aí não tem resposta, mas a ação espiritual está lá. E aí não é sobre o efeito de medicação só que o indivíduo vai melhorar, mas ele precisa dessa outra ajuda, que a ajuda fundamental é a nossa meta, que é a nossa constituição espiritual. O traço, se a gente fosse fazer uma classificação assim, em termos de influência, nós poderíamos dizer que essa influência da obsessão no período da adolescência, pelas suas características de mudança, né, de retomada espiritual, é mais complexa do que no período da infância? Olha bem, vamos dizer assim, como você está sujeito a uma série de mudanças, você facilita a possibilidade de uma influência. Então, as sugestões
Uma criança está sobre o abrigo ainda da casa, do pai, da mãe, mas um adolescente, ele começa a ter uma vida própria. É o colégio, é a festinha, é não sei o quê. As redes sociais, está bem mais pouco. Aí hoje você tem a rede social, né, que estão envolvidos, e você não sabe qual é o comportamento. Então tem uma trabalhadora nossa, um belo dia recebe um recado de um parente de Fortaleza, diz: olha, o que teu filho está fazendo nu na rede social? Então, lá uma mulher apareceu, conversou com ele, pediu que ele se isolasse, que tirasse a roupa, e aí se filmasse, bom, e colocou isso na rede social. Quer dizer, é uma criança, eu acho que tinha na faixa de 8 anos, 10 anos, quer dizer, foi seduzida e fez... Bom, olha bem, é uma ação perniciosa, não é nem de uma ação espiritual, mas é a ação de um espírito maldoso através de uma outra pessoa encarnada. Então, agora imagine, então essa fase de mudança, ela proporciona uma possibilidade maior de uma influência. E aí é importante, né, Otávio, assim, essa presença dos pais, não só nessa proximidade, né, mas esse acompanhamento no dia a dia, justamente para entender o que está acontecendo com o filho, né? Você não pode perder o filho de vista. Se você perde o filho de vista, alguém adota. E pode ser adotado por um outro encarnado ou adotado pelos desencarnados. E isso é o grande... Então, existe o diálogo. Então, vamos estabelecer o diálogo, vamos abrir um espaço para o diálogo. Hoje eu cheguei cansado, não aguento. Amanhã a gente conversa isso. Não é amanhã não. Cansado ou não, é naquele momento que precisa conversar quando a problemática chega. Quando eu começo a deixar para depois eu perco a confiança, eu vou conversar com alguém que talvez não me dê a resposta melhor, mas abra um espaço para ser assediado. E isso é uma coisa, não é tão incomum, não. É verdade. Otávio, estamos concluindo, né, o nosso momento aqui. Eu queria primeiro agradecer a você pela gentileza, né, de estar conosco. É um assunto que é muito importante, nós sabemos. É um assunto atualíssimo, né, para que a gente possa contemplar, né, as pessoas aí diante até das interrogações que existem. São muitas interrogações, nós sabemos. Né, mas a gente pode concluir esse nosso momento compreendendo, né, até pelas respostas que você nos trouxe, que de fato a solução para todo esse aspecto, né, da influência passa pelo exercício do amor. Pelo exercício do amor. É o grande remédio que você pratica desde a antiguidade, desde Jesus. Ele coloca para nós que as fórmulas: amar ao próximo, amar a Deus sobre toda coisa, amar ao próximo, bate mesmo, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É nesse sentido de que nós, nessa grande família que é a humanidade, é que nós tenhamos um elo que possa nos ajudar a compreender um pouco mais o nosso papel. Enquanto nós não compreendermos o nosso papel no mundo de prova e de expiações, nós vamos estar lutando sempre com as influências. Essa é a nossa meta. Bom, concluímos o nosso ponto a ponto desta semana. Você fica aí com o convite para acessar os nossos canais, tanto no YouTube como também no Facebook, para você poder ficar atualizado com relação aos conteúdos. Clica lá, curte e compartilha também. Você curtindo a nossa página no YouTube, você vai receber semanalmente as nossas publicações e vai ficar atualizado com relação a todos os conteúdos que estão sendo veiculados a cada semana. A proposta do Ponto a Ponto é sempre trazer assuntos atuais à luz da doutrina espírita, e a gente agradece a você pela companhia, pela confiança, pelo acompanhamento que você tem feito aí do nosso trabalho, desejando a todos muita saúde, muita paz e até a nossa próxima semana com mais um Ponto a Ponto. Até lá!